Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Estou muito grata a Deus poder estar retornando, né, depois de 3 anos e meio de licença, especificamente nesse trabalho, de vir aqui repartir a palavra. Bom, feliz ano novo também para quem a gente não encontrou, né? Deus continue movendo, abençoando cada vida aqui. Ok. Bem, nós estamos... também alguns outros motivos de agradecimento, né? Nós tivemos o Retiro dos Pastores. Muito obrigada a quem esteve orando. Estivemos ali de 5... não vou lembrar o dia direito. Mas, enfim, lá o pastor João Carlos, bispo da Metodista, né? Ele já é aposentado como bispo e ele esteve falando aos pastores com uma experiência muito grande. Ele pastoreou a 6ª região, que acho que é Paraná, por ali, Santa Catarina, né? E deu qualidades de líderes, né, seguindo Tessalonicenses. Depois também compartilhou experiências difíceis que ele, como pastor, filhos passaram, né? E foi muito rico. Depois nós voltamos no sábado, né, passado. E aí, domingo, nós fomos para o acampamento Shalom, que o Luiz foi convidado, pastor Luiz, né, para ser preletor lá. Obrigada aos irmãos que estiveram orando. Sei que vários estiveram orando. Estiveram lá, irmãos, 80 equipantes, só da equipe, hein? E estávamos conversando ali no fundo, né? Manutenção, já teve vezes que era só 6 pessoas, ou talvez até teve menos pessoas, para limpar os banheiros todo dia, né? Louça, não sei das quantas, um monte de coisa. Só que sabe quanto tinha só de manutenção? 33, né? 33 pessoas. E aí um desafio, né? Estávamos lá, a maioria da Holiness, igrejas da primeira região, de outros locais. Tinha Aliança Cristã, que é lá de Brasília. Pastor Toshi, não sei se conhece, né? Ele também participou de acampamentos, época de jovem, e vieram 13 pessoas de lá. Vieram também alguns irmãos, inclusive uma irmã que ajudou na cozinha, da Aliança de Rude Ramos. Enfim, essa mistura, né, que Deus está fazendo é muito interessante, as amizades vão se consolidando e foi muito abençoada. O que a gente sentiu é que é uma equipe diferente, eu não sei o que Deus está fazendo, né, a cada ano, e o que a gente sentiu é uma equipe assim, muito focada, muito alinhada, não ficava bagunçando muito, não, estava tudo ali nos horários, fazendo, e a gente sente aquilo lá, né, parece que no ar, né, o que Deus está fazendo. Então, talvez vão ter bastante lutas, né, agora nessa semana de crianças e depois o de jovens. Se você puder estar lembrando em oração, vai ser bênção. Muito bem, então vamos hoje pensar um pouquinho, refletir. Hoje é tipo um check-up do bolso, tá bom, irmãos? Por quê? Nós viemos no 31, né, nós tivemos a mensagem sobre a gente escolher andar no caminho estreito. É uma escolha que nós podemos fazer. Depois, pastor Luiz, no primeiro domingo, falou sobre fazer tudo para a glória de Deus, né? E agora nós vamos só dar uma checadinha, como é que anda cada um de nós, em relação às finanças. Tem um curso ótimo, né, que a gente já recomenda, é o Crown. Quantos aqui já fizeram Crown? Olha que beleza. Crown, sinônimo coroa, né? E é um curso que a Universidade da Família, lá de Pompeia, tem organizado por anos, tem treinado pessoas Brasil afora, e esse curso tem ido para todas as igrejas, né? E são quase, acho que agora está em 10 lições semanais, que você vai estudando tudo o que Deus fala na Bíblia sobre essa parte, né? Só que hoje, então, nós não vamos ir para essa direção, vamos só focar um pouquinho, 3 áreas. Dízimo, ofertas e primícias. E primícias, eu quero repartir que eu também estou aprendendo.
porque não tinha hábito. E estou ainda procurando entender melhor, né? E vamos ver aí como que vamos ficar daqui para frente, né? Muito bem. Então, para começar... muito bem, vamos lá. Aí eu só esqueci de falar. Quem que estava lá, ó, da Igreja do Bosque, da equipe de equipantes, né? Está o Daniel Kikawa, a Elizabeth Nakajo, o Gabriel Kayahara, a Marina Wada e a Olga Marcon. E de Jundiaí, as duas irmãs, a Sayuri Amari Oshiai e o Tiago Okita também, tá? Só para relembrar. Muito bem, então vamos lá. Então a pergunta é: como você tem lidado com seu salário, seus empreendimentos, lucros? Como é que tem sido? Então nós vamos refletir alguns textos e meditar sobre isso, tá bom? O que é que vem primeiro? Ação ou caráter? Eu ajo com generosidade e então me tornarei generoso? Mais generoso? Ou eu sou generoso e, portanto, ajo com generosidade? A gente sabe que pela obra de Jesus, nós todos, né, pecadores, nós não teríamos condições sequer de seguir a palavra de Deus, de obedecer, né? Ele morreu por nós, deu a vida, ressuscitou. E então, em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Significa que Deus pegou a gente da condição de pecador e colocou numa outra condição. Agora você é nova criatura. Você é filho, filha do Pai. E aí somos desafiados a manifestar o caráter dele em tudo, né? E aí, Efésios 2,19 diz aqui que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Olha que honra! Sem cada um de nós merecermos, Ele nos, de pecadores, né, perdidos, sem esperança, presos no pecado, Ele colocou a gente nessa situação de co-herdeiros, membros do corpo, né, participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Muito bem. Se a gente pensar então, agora nós temos o desafio de viver para o Senhor em todas as áreas, né? E aí, gostaria que a gente abrisse um texto lá. Efésios 5:28. Podemos abrir lá? É bem simples, várias vezes vários irmãos, né, pastores, todos já têm falado. Mas olha, Efésios 5:28. Opa! Não, acho que não é esse. É 4, então, 28, desculpa. Será que é o 4? Isso, obrigada. Falha minha. Olha aqui, ó. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Se a gente for colocar, tipo, numa régua, sabe, questão, eu não sou negócio de matemática, mas tudo bem, ó. No matemática tem uma régua aqui, ó, né, dos números, 0. Mais 1, mais 2, mais 3, até mais 10, vamos supor. E aqui, para o negativo, -1, -2, né? Então, aqui, se a gente colocasse isso, acho que até daria, não sei, fazer um exercício assim em casa depois, se vocês quiserem, sobre cada coisa que o Senhor nos encoraja a praticar, e a gente fazer uma avaliação. Eu estou aonde? Em relação, por exemplo, então aqui no caso, a finanças. Aqui ele está falando assim, olha, a turma dos cristãos em Éfeso tinha talvez gente que roubava. Então ele estava lá, sei lá, no -5, -6, e aí Paulo está falando, não roube mais. Isso não condiz com quem está seguindo a Deus, né? Então, não roube, ok, fica no 0, né? Só que não é para parar no 0. Qual é o próximo desafio? Trabalhe. E
faça uma coisa boa. E aí, com isso, tenha com que ajudar o necessitado. Tá certo? Então, quem furta, se a gente tentar entender a cabeça, né, de por que quem furta? Pega o que não é seu, está prejudicando alguém, está estragando o próprio caminho, porque ele está semeando coisa errada. Ele vai colher isso, né? Está andando nas trevas. Então, a palavra, quando recomenda isso, é porque quer o nosso bem, quer nos abençoar. Então, nessa situação, o que é que poderia ser mais coisas ou formas de lidar com as finanças nesse do 0 até -10? Quem sabe poderia estar aí gente que ganha dinheiro com negócios escusos, ou até chamados lícitos, mas estão prejudicando outros. Eu não sei, por exemplo, perguntar, é lícito ganhar dinheiro? É uma coisa a gente refletir, né? Fazendo uma coisa que você sabe que está prejudicando o próximo. Eu creio que se você começa a seguir a Jesus, aí você vai ponderando. E o Espírito Santo vai incomodando. E de repente Deus guia para fazer uma outra coisa, não é? Por exemplo, não sei quantos assistiram aquele filme Sound of Freedom. Alguém assistiu? Uau, não. Gente, recomendo. É um filme que está com um artista que está sendo boicotado porque ele está fazendo filmes evangélicos. E hoje tem essa guerra aí, né? Sound of Freedom, Som da Liberdade. Ele retrata uma parte da biografia de Tim Ballard, que era um ex-agente especial do Departamento de Segurança Interna do governo americano. Mas ele vê que do que ele estava fazendo não estava resolvendo e ele resolve ir e tomar as medidas para resgatar crianças de tráfico sexual. Então, o filme denuncia isso. Esse filme estava pronto faz tempo, mas ficou engavetado em algumas empresas que não tinham interesse que isso viesse à tona, né? Então, veja, gente ficando rico com tráfico de criança, ou então venda de órgãos. Isso aí é uma coisa condenável. Ou então, nesse do 0 a -10, aqueles que ganham dinheiro com venda de drogas, né, crack, maconha, etc., bebidas alcoólicas, né? Enfim. Sabe, mais coisas a palavra de Deus fala desse lado, né? Tem a questão de avareza. Irmãos, sabiam? Vamos abrir lá, Efésios 5, diz ali. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Incontinente, vamos explicar aqui, né? Incontinente é que não tem continência, não tem controle. Já ouviu falar? Incontinência ordinária, a pessoa não consegue segurar, né? Mas incontinência no sentido de não tem domínio próprio sobre várias coisas, paixões, etc., né? Impuro, e aí entra avarento. O que é avarento? Irmãos, isso não depende se você é rico ou se é pobre. Qualquer um pode estar sujeito a isso, né? O que é isso? É quando você valoriza mais o dinheiro do que Deus e o que Ele fala. Então, como é que dá para perceber? Como eu gerencio? Como que eu sou como mordomo diante das finanças? Se eu preocupo mais em fazer o que eu estou pensando e eu tenho mais preocupação com o dinheiro e eu não sigo o que a palavra de Deus fala, cuidado, porque pode ser que você está aqui, entre o 0 ou -10, né? Vamos dizer assim, porque Deus não se agrada disso, né? Então, outra coisa que também pode estar nisso, Provérbios 11:28 diz que quem confia nas suas riquezas cairá. E nós, como gente trabalhadora, do bem, né? Nós procuramos organizar, não ficar bagunçado nessa área. Mas olha só essa exortação
Não vamos confiar nas nossas riquezas. Porque quem confia, cai. Mas quem confia em Deus e são os justos, eles vão reverdecer, ficar verde como a folhagem. Mesmo que passa tempos difíceis, né? E agora, uma outra coisa que estaria aqui entre 0 e menos 10, assim, simbolicamente falando, Malaquias 3, 8 a 12, é um texto muito conhecido e que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Era a palavra de Malaquias para o povo de Israel, né? Qual que era a chamada? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto. É uma área que Deus fala, pode me provar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha que bênção. Quer dizer que o povo lá de Israel estava agindo de uma forma, talvez não consciente. Eu vou hoje roubar a Deus. Não. Mas eles estavam deixando de dar o dízimo e as ofertas. E aí, por causa disso, tinha situações difíceis ali. Talvez estavam passando por dificuldades ali. Por vossa causa, repreenderei, se corrigindo, né, o caminho. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Como é que estamos em relação ao dízimo? E aí eu vou dar só uma pequena fotografia da denominação. Nós tivemos a Assembleia Geral da Igreja em setembro. Para cada assembleia, que é cada 2 anos, cada igreja tem que dar o seu relatório. E prepara, preenche lá uma ficha, tudo, né? E diz quantos membros, tal. E ali diz também quantos dizimistas. Então, vamos ver aqui, da denominação. Só que aí o relatório vai até junho de 2023, né? Porque tem que imprimir o caderno, aí setembro a assembleia. Então, julho, a partir até o outro junho, dali 2 anos, então que vai ser o próximo relatório. Mas em junho de 2023, a denominação Holiness estava com 4.912 membros. Ok? Dizimistas, irmãos, 1.454. Mais ou menos aqui, né? Quem é boa de matemática, confere se é isso mesmo. Mais ou menos, só 30% dos membros que são dizimistas. E o Bosque? Em 2022, agradeço ao irmão Décio, né, que passou essas informações. Em 2022, a média, então, vê, cada mês, os dizimistas, por quê? Quando você dá a sua oferta, você discrimina lá, dízimo. Então, coloca lá, uma pessoa que está dando dízimo, né? Então, em 2022, a média de dizimistas era 72 pessoas. Média, tá? Tem mês que pode ser que é mais, tem mês que é menos. E o total de membros, em 2022, nós estamos em 394. Em 2023, a média dos dizimistas subiu, glória a Deus, 90. Mas um total de membros, 400. O que significa isso? Mais ou menos, só 25% de nós, irmãos, estamos sendo fiéis no dízimo. É um desafio, né? Eu não sei quem que é, quem deixou de ser, a gente não sabe. Mas a gente deseja que todos nós aprendamos a ser fiel no pouco, e aí também Deus vai acrescentando, né? E em 2023 tem um balanço, né? A cada mês os dizimistas. Então, olha, setembro, 93 dizimistas. Outubro, 95. Novembro, 99. E dezembro de 2023, 104. Então, veja que a média deu 90, mas dezembro já tinha 104 pessoas. Que coisa boa! Que Deus
continue a converter o nosso bolso. Amém? Não só as práticas, o falar, o agir, mas essa parte é super importante, né? Agora vamos pensar um pouquinho do lado positivo. Nós falamos do 0 a -10, né? Vamos tentar falar aqui que a gente poderia pensar. Vamos ver o exemplo dos irmãos da Macedônia. 2 Coríntios 8, 1 a 5. Diz aqui, a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Macedônia era uma região lá da Grécia, por ali, né? Por quê? No meio de muita prova de tribulação, não estava fácil para eles, eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu não sei se era naquele momento que eles estavam pobres, ou se antes, a caminhada deles, eles passaram por pobreza. Mas é isso que Deus faz, Ele pega a nossa história, todas as coisas que acontecem, dificuldades, tristezas, provações, mas quando vem a graça de Deus, parece que Deus faz, né, florescer coisas lindas. Olha, porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Olha o coração deles. Então, talvez eles não tivessem abundância, mas o coração estava alinhado com Deus. E aí, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, porque teve uma época que teve fome ali, acho que na região de Jerusalém, e aí então falou, deixa a gente participar, deixa a gente mandar oferta, né? Olha que coisa linda. Então, um exemplo para nós, para a gente imitar, né? Um outro, 2 Coríntios 9, 6 e 7, é uma recomendação. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quantos creem nisso? É um desafio, né? O dia a dia, tem que pagar as contas e tal. Mas se você agir com fé, eu tenho certeza, vai cumprir, porque a palavra não mente, né? Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear com fartura, você vai colher com abundância. E agora vamos ver alguns versículos lá, em Provérbios 11, 25, diz, a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25, e quem dá a beber será descedentado. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. 11, 2, um pouquinho antes. A quem dá liberalmente, ainda... 24, obrigada. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Alguns falam, né? Às vezes, o mês que você não dá dízimo, no fim, vai o dinheiro do dízimo em outras coisas, né? Porque pertence a Deus, né? Então, aqui, olha, para a gente fortalecer a nossa fé, né? Dar liberalmente, Deus vai acrescentar mais e mais. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 3, 9 e 10, e aí que vem, então já falamos de dízimo, falamos de oferta, agora primícias. Por que eu vou entrar nesse assunto, né, irmãos? Confessando, eu não sou ainda de dar, ainda estou nesse processo de refletir e tudo, e eu acho que essa lição também é para mim, né? O que aconteceu? Uma pessoa me falou assim, olha, eu já era dizimista, já dava oferta, só que falou assim para mim, olha, quando eu comecei a dar primícias, alguma chave virou, porque é um negócio muito diferente. E a pessoa falou, eu falei, ok. Bom, quem sabe é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Aí, sabe que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu fui ler o devocional e abri, era o capítulo que era para ler, era Provérbios 3.
versículos 6 a 9. E olha ali que saltou ali, né? 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens, e aqui ó, vem, e com as primícias de toda a tua renda. E o que vai acontecer? É promessa de Deus. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí saltou, né? Porque, uau, primícias. E aí eu fui pesquisar o que é primícia e tal. Recomendo, tem o Luciano Subirá, que fala o que são primícias, né? Antigamente, primícias, o que era? Quando tinha colheita, as pessoas, né, trabalhavam mais no agro, na plantação. Então, a primeira colheita entregava para o templo, né, para Deus, enfim. Hoje a gente é assalariado, poucos talvez trabalhem com isso, né, da terra, frutos. Mas, qual é a recomendação? Não é que é lei, mas de repente pode começar a praticar, né? O que acontece? Então, você tem um salário, um sustento, um provento mensal. Primícia seria você dividir tudo aquilo em 30. E o valor de um dia, o primeiro dia, você dá, né? Alguns pensam assim, ué, mas como que seria? Porque o sustento recebe no final do mês. Então talvez vai dar a primícia no início do outro mês, né? Não sei. Aí é cada um com Deus, né? Pode ir vendo. Ou então, tem gente que fala assim, primícias, conforme Romanos 11, 16, que diz que se você santifica a raiz, os ramos também serão. Vamos ver lá? É um outro contexto, mas fala de primícias. Romanos 11, 16. O que diz ali? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E alguns tiram disso o seguinte: como Deus fala para a gente buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é nessa área financeira que você tem o desafio de realmente honrar a Deus e glorificá-lo. Então, você dando as primícias, que ele falava, né, em Provérbios, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, você como que santifica o demais do seu sustento. Olha que interessante. E eu achei que faz sentido, né? Enfim. Caim e Abel. Um levou primícia, outro não. Diz que Caim era agricultor. Vamos abrir lá? Gênesis 3. Gênesis 3. Aliás, Gênesis 4, desculpem. Gênesis 4, 3, 4 e 7. O 4 diz assim. 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe. Não diz que era primícias, né? Aí o 5, Abel, 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Ele pegou os primeiros, não sei se bezerros ou ovelhas, que nasceu. Ele trouxe e ofertou para Deus. Agradou-se, e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou bravo que Deus não gostou, né? Agora vamos ver o 7. O que Deus fala? 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Significa que essa coisa da primícia era uma coisa que eles já sabiam. Então, Deus está falando assim, olha, se você agir bem, então acho que ele sabia, mas ele não o fez, né? E aí, ele teve esse desafio. Infelizmente, Caim vai indo e no fim ele mata o Abel, né?
e tem maldição, etc. Mas nós, graças a Deus, pela cruz de Jesus, nós temos o poder do Senhor para praticar, para vencer áreas da nossa vida que às vezes a gente tem mais dificuldade. Então, para terminar, eu queria deixar aqui alguns desafios. Acertar, organizar melhor. E se você ainda não é dizimista, comece a praticar. Com fé. Faça de coração. Uma coisa que a gente não falou do positivo, né, do +1 até +10, é Deus ama a quem dá com alegria. Então, às vezes você pode dar por necessidade e já está não está mais no menos, né? Porque agora você já está dando. Dando. Mas não por necessidade ou por responsabilidade, mas olha, com alegria. Então, esse é o desafio hoje, né? Ofertar com alegria, com generosidade, fazendo para Deus. E primícias, caso queira, né? Começar a praticar também, honrar ao Senhor com seus bens. Talvez valha a pena você chegar em casa e perguntar: Deus, eu quero te honrar com os meus bens também. Tem alguma coisa que o Senhor quer que eu mude da minha prática até aqui? Que passo o Senhor quer que eu dê? E aí vai obedecendo o que o Espírito Santo vai guiando, né? E fé e obras. As tuas obras vão mostrar o tipo de fé que você tem. Então, se a gente crê no Senhor, que é o nosso pastor, cuida de nós, nada vai nos faltar, vamos viver com isso. Amém? Quantos gostariam de algum passo poder rever nas suas finanças e poder melhorar? Alguém gostaria? Ok. Tá, que Deus nos ajude, né? Tá bom, eu vou fazer uma oração e agradecer. Pai, muito, muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor é o exemplo de generosidade. O Senhor deu o mais importante, que era o teu filho, Pai. E nos tem perdoado, nos dado a promessa de vida eterna. E nós temos, Pai, esse desafio de viver agora nesse caminho estreito, amando o Senhor, praticando a Tua palavra. Deus, abençoe cada pessoa que está aqui, cada família representada. Derrama bênçãos abundantes, ó Pai, a partir da nossa obediência à Tua palavra. Dá graça, Senhor. Se tem áreas que precisamos ser mexidos, transformados, vai, Senhor, com Teu poder, com tua doce voz, ó Pai, e vai aperfeiçoando cada um de nós, porque, Pai, queremos ser achados como uma noiva vestida com vestes de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. É no dia a dia, é na prática, no que fazemos, Senhor. E hoje, meditando sobre essa questão de finanças, dá graça para todos nós, Pai, darmos um passo a mais daquilo que já temos aprendido para uma prática que cada vez mais vai alegrar o teu coração. Muito obrigada, Pai. Eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu fiquei pensando, irmãos, já pensou? Assim, uma pessoa, numa família, talvez só ela que começa a se alinhar com a palavra de Deus. Dali a pouco, Deus vai abençoando toda a família. Vai alinhando e praticando. O que isso vai gerando para os parentes, né? Dali a pouco, já pensou a igreja, nós alinhando mais e mais. O que Deus vai fazer aqui também, né? Ou a denominação, o que pensar, uma cidade em que as pessoas todas vão absorvendo esses valores e vão praticando. Obrigada, obrigada. Então, glória a Deus, né? Deus continue a fazer isso em nós. Bem, hoje nós temos a grata alegria de recebermos um irmão José Batista. É a primeira vez que ele está vindo, ele vem lá do Jaraguá. Bem longe, acho que saiu lá pelas 7 e pouco da casa dele. Está conhecendo as igrejas, né? Muita alegria recebê-lo, irmão. Muito obrigada. Vamos dar uma salva de palmas? Deus. Ok. Algum aviso? Alguém teria algum aviso? Não? Ok. Então vamos ficar em pé
Desculpe que hoje demorou bastante, falei muito, né? Vamos dar as mãos e vamos receber a bênção. Toda a honra, glória, só a Jesus. Deus continue multiplicando, né? Então, vamos abençoar uns aos outros, né? E receber a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o encorajamento, o consolo do Espírito Santo, a ousadia também do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.